Eu diria que tristeza é uma das emoções assim negativas, né? Aquelas que a gente não gosta de sentir, por mais importantes que sejam, que é uma das que mais acompanha as pessoas. Eu até estava pesquisando aqui um pouco antes da nossa live, é, e o que, que acontece? Tem muitos lugares, inclusive a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que falam que, de fato, né, em quesito de emoções, como eu estou chamando aqui, né, emoções negativas descontroladas, é, a tristeza profunda, aquela coisa que pega muito pesado com a gente, ela seria a mais comum que aparecem nas pesquisas. Ok? Então, essa é uma coisa muito importante para a gente e por isso eu coloquei ela em primeiro lugar. A tristeza está muito relacionado, muito relacionada, né, à depressão. Tristeza não é depressão, já falei sobre isso lá no meu Instagram dezenas de vezes, inclusive é uma pergunta recorrente na minha caixinha de perguntas lá. É, porém, não quer dizer que não tem relação. A tristeza é um dos sentimentos principais que a gente de fato associa na prática à depressão, porque ela está muito associada mesmo. Não é só tristeza, depressão, e tristeza não é necessariamente depressão. Mas olha só, depressão não é um dos, se não o transtorno, dependendo da pesquisa que a gente vê, mais comum que a gente tem, ou pelo menos os transtornos depressivos, porque existe mais de um transtorno depressivo, né? Tem o transtorno depressivo maior, tem o transtorno depressivo persistente e mais outros, né? Então, assim, de fato, tanto a depressão, que está muito relacionada com tristeza, quanto a tristeza em si, são coisas muito comuns nas nossas sociedades. A gente está falando principalmente de sociedades ocidentais, aquele eixo Europa, Américas, né? E a tristeza, a gente pode chamar ela também de melancolia, a gente pode chamar de outros nomes, é de fato uma coisa muito presente nas nossas vidas. E aqui eu já quero fazer um disclaimer. Todas as emoções que eu estou colocando aqui, nenhuma está escrita em pedra, não existe um manual absoluto das emoções nem dentro da psicologia. O que a gente vai chamar de emoção A, B, C, D são emoções da forma que a gente aprendeu a chamar elas, ok? Então, eu não vou estar discutindo palavras, eu vou estar pegando geralmente os termos que eu mais ouço para se referir àquelas emoções. Então, só queria deixar isso aqui bem claro, porque eu já estava esquecendo de falar também e é muito importante. E aí, Renato, deixa eu ver aqui o que você mandou. Ah, Rainbow Six, pô, com toda certeza. Não joguei, mas é um jogo que parece que é muito maneiro. Bom game aí, cara. Espero que aproveite a live com o game. E é bom, né? Muita gente assiste minhas lives em forma de podcast mesmo. A galera vive me dizendo isso, assim, eu tô fazendo alguma outra coisa, tô andando, tô limpando a casa, tô jogando alguma coisa e tô com a livezinha no fundo, né? Às vezes até a gravação da live mais tarde. E eu tento focar um pouco nisso também, né? De falar mais do que necessariamente mostrar coisas. Mas aí, vamos voltar para o ponto da tristeza. Estabelecemos que tristeza é uma das principais e por isso eu quis começar por ela. Mas e aí? Por que tristeza existe? E aqui, de novo, assim como não existe um manual absoluto de quais são as emoções, também não existe um manual absoluto, portanto, de por que essas emoções existem. Né? Não está escrito em pedra e todos os psicólogos, todos os profissionais da saúde mental acreditam a mesma coisa. Né? Acreditam na mesma coisa, perdão. Então eu vou ter que fazer uma certa coisa que vai ser meio que uma interpretação minha baseada nos meus estudos, baseados na minha prática clínica, nas minhas experiências profissionais. Né? Então tudo que eu estou falando aqui é o conjunto das minhas experiências práticas e teóricas nisso aqui que eu estou falando. Então eu não necessariamente vou conseguir falar, olha, leia um tal livro aqui que essa é a explicação que eu estou. Não, não, é meio que o resumo das coisas que eu fui aprendendo ao longo desses anos aí de experiência. Tá? Então, dito isso, tristeza, melancolia. Por que eu acho que essas coisas, né, esse sentimento, essas palavras que denotam esse sentimento existem? Eu diria, né, quando eu analiso, eu sempre acabo voltando em o mesmo lugar, que é a sensação de perda, ok, de algo importante, de algo significativo para nós. Se vocês perceberem, tem uma relação direta com o conceito de luto.
eu diria que tristeza e o processo de luto, eu não chamaria necessariamente o luto de uma emoção, eu chamaria de um processo, ok? Um processo que mistura emoções, né? Porque o luto não é apenas tristeza, pode ter raiva, pode ter insegurança, pode ter muita coisa, e também cognições, pensamentos, reestruturações cognitivas, né? É um processo vivo com determinadas etapas, então eu não diria que luto é uma emoção. Mas percebam como tristeza, como uma forma de perda, está muito relacionado ao conceito do processo de luto também. Então eu diria que eles não são a mesma coisa, mas eles estão intimamente ligados. E quando eu estou falando perda de alguma coisa importante, eu literalmente estou falando qualquer coisa. Por mais concreto ou abstrata que seja essa coisa, ok? A gente pode estar falando de algo muito concreto, como por exemplo, eu perdi uma pessoa importante para mim, um falecimento. Eu perdi um objeto, tá certo? Eu estou pensando em algumas coisas mais concretas aqui. Vamos começar a avançar um pouco para uma coisa mais abstrata. Ok, tem coisas bem concretas, bem materiais, bem físicas. Mas agora vamos avançar um pouco no material, porque no material a gente vai ver mais coisas, mais no abstrato. No abstrato a gente vai ver mais coisas ainda. Como, por exemplo, eu perdi uma relação, né? Eu perdi uma amizade. Pode ser até que a pessoa nem tenha encerrado a amizade com você, mas você pode ter perdido um aspecto daquela amizade, como por exemplo, a pessoa não mora mais aqui. Então a gente ainda bate papo online, faz videochamada no final de semana, porém eu não vou mais conseguir tomar um café com a pessoa ali. Né? Percebe que começa a ficar um pouco abstrata a ideia? Né? Você está falando de um momento, de uma experiência que você não vai ter mais recorrente. Né? Então você perdeu um pedaço de um relacionamento. O relacionamento pode até existir, mas você pode se sentir triste por causa disso. Né? Algo foi perdido. A gente pode falar de coisas ainda mais abstratas e que tecnicamente existem no nosso presente, mas não existem ao mesmo tempo. Parece meio filosófico o que eu estou falando, mas vamos pegar aqui dois exemplos que eu acho que são bem interessantes. Uma expectativa de algo, ok? Então, a expectativa é algo que existe no presente, mas a expectativa é sobre uma coisa que se concretizará no futuro. Né? Então, olha que mistura. Né? Então, a coisa nem se realizou ainda, a gente tem expectativa no presente, o que é uma coisa perfeitamente natural do ser humano. Ou, por exemplo, uma oportunidade, tá? Uma janela de oportunidade ou algo assim. Veja, uma oportunidade não quer dizer que é algo que se concretizou, mas quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem algo do futuro que pode vir a acontecer ou pode não vir a acontecer, mas a gente mistura isso com a expectativa. Ou uma coisa diferente, vamos dizer assim, por exemplo, um sonho, um desejo, uma fantasia. De novo, o sonho, o desejo e a fantasia são coisas que estão no presente. Nós temos isso na nossa mente, na nossa cognição no presente. Nós temos um desejo relacionado a essas coisas. Daria para dizer até que se conecta de fato com as nossas emoções e sentimentos. Né? Então, essas são coisas que estão no presente. Mas são coisas que se concretizarão no futuro, ou não. E esse ou não é que pode acabar trazendo esse sentimento de tristeza. Então veja que loucura. Se você vai para uma entrevista de emprego, a gente está falando de uma oportunidade, de uma expectativa. E aí é importante, né? Vamos voltar naquele ponto. Quanto mais importante é a coisa que foi perdida para você, maior vai ser a sua sensação de tristeza, ok? E isso tem uma importância que a gente já vai entender. Então, assim, se você perde uma oportunidade de emprego que não fazia diferença para você, é bem possível que você não se sinta significativamente triste, se é que você vai se sentir minimamente triste. Mas se era uma oportunidade na qual você tinha criado muita expectativa, que era muito importante para você, significava muito, poderia ser uma oportunidade de mudar para uma vida que você queria mais, por exemplo, bem, isso vai gerar uma tristeza muito grande. E veja, tecnicamente, você voltou, né? Você continua no status quo. Né? O bom e velho in status quo res ante bellum, né? No estado como as coisas eram antes da guerra, no latim. A gente está falando do status quo. Você tecnicamente não saiu do status quo. Você nunca teve aquele emprego. Você continua não tendo aquele emprego. Mas você perdeu
uma coisa que você almejava, uma oportunidade, uma expectativa. Isso existia. E agora essa expectativa não, ela recebeu a informação de que ela não pode mais concretizar. E há nisso uma perda, né? Há uma perda também quando a gente fala de sonhos, né? Vamos, olha que loucura assim a ideia, né? Vamos dizer que a pessoa queria muito ter filhos biológicos. A gente está falando de um homem, a gente está falando de uma mulher, tanto faz, tá? A pessoa queria demais ter um filho biológico, queria engravidar ou engravidar alguém, ter um filho, e começa a tentar engravidar com outra pessoa e, cara, não tá rolando. Vai lá na clínica, ok, e faz exames e descobre que é estéril. Tecnicamente, ela sempre foi estéril, ela só não sabia. Então, assim, percebe como materialmente falando, objetivamente falando, nada mudou? Porém, a pessoa recebeu uma informação que ela não tinha, que fez com que ela mudasse completamente a projeção que ela tinha para o futuro dela. Então, aquele sonho de ser um pai, uma mãe, né, biologicamente falando, assim, né, não estamos descontando a questão de adoção, mas aquele sonho, aquela expectativa, aquela fantasia, aquela coisa que a pessoa ela tinha fantasiado nos momentos que ela estava assim pensando e se via naquela posição e a imaginação tomava conta. E não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, esses sonhos movem a gente. Mas aqueles sonhos nunca mais vão poder se concretizar daquela forma. Pelo menos não, vamos dizer assim, com a tecnologia que nós temos no momento. Cara, tecnicamente nada mudou no presente. A pessoa não era pai, não era mãe, vai continuar sem ser pai ou mãe biologicamente falando. Mas o sonho da pessoa foi perdido, né? O sonho pode existir, mas ele nunca vai ser da mesma maneira, porque a pessoa agora tem consciência de que aquele sonho não vai se concretizar daquele modo. E isso é uma perda. Então, expectativas, aqui eu estou indo para coisas bem grandes, bem exageradas, mas percebe que coisas que tecnicamente a gente não tem no momento, por a gente querer ter desejo, expectativa, o sonho, qualquer coisa assim, a gente perder isso, isso não se concretizar, pode gerar tristeza. A gente pode ter expectativa sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas também. Vamos para o dia a dia. A tristeza pode vir do fato de que, cara, eu queria ter estudado mais essa semana. Pode vir outros sentimentos como culpa junto, mas com toda certeza. Mas é bem provável que um dos sentimentos que a gente vai ter junto é a tristeza. Porque a gente esperava que uma coisa se concretizasse e ela não se concretizou. E agora ela ficou no passado, não tem mais como voltar, e cara, tristeza. Então a tristeza ela vem muito, às vezes, junto com outros sentimentos. A gente pode, vamos para 9 ali, tem a questão da frustração. A gente tinha, às vezes, a expectativa de ser melhor tratado pelo nosso companheiro ou companheira amorosa, e naquele dia a pessoa estava de mau humor e não tratou a gente tão bem, com tanto afeto. Pode vir uma frustração, pode vir uma decepção ali no número 8, pode vir tudo junto e misturado, mas muitas vezes também vem a ideia base da tristeza. A gente não teve aquilo que a gente queria, né? Então, olha o quão maleável é essa ideia da perda de algo. Mas vocês percebem que geralmente as coisas que a gente associa com tristeza, de fato, tem alguma coisa a ver com a noção de uma perda, mesmo que não seja a perda de algo assim que a gente já tinha conquistado, mas pode ser até de uma coisa futura, né? Mas de novo, perder várias coisas, a percepção de eu perdi a minha infância, trabalhando, isso me causa tristeza, né? Você nunca teve a sua infância, mas você tinha a expectativa de ter uma infância diferente, você olhar para trás e ver isso causa tristeza, porque a sensação da perda vem muito forte, né? Então, a tristeza, ela está relacionada, segundo essa minha concepção que eu estou apresentando aqui para vocês, à ideia de perda. E importante para levar a gente para o próximo ponto. Por que que ela é importante? O que que ela está tentando dizer para a gente? O que que é tristeza? Por que que a tristeza, afinal de contas, ajuda a gente a sobreviver? Porque olha para aquele ponto que eu trouxe ali antes. Geralmente, quanto mais significativa é aquela coisa que a gente perdeu para nós, né? Quanto mais significativo é para nós, mais a gente sente com intensidade essa emoção de perda. Mais dolorosa, mais sofrida é essa tristeza.